Dona Laura Rocha Zanini é uma mulher admirável. Aos 83 anos, utiliza internet, WhatsApp, toca teclado, faz hidro, tricô, dirige seu automóvel e possui uma vivacidade que encanta. Ela e seu marido nasceram em Santana dos Olhos d'Água, atual Ipuã, e construíram uma linda história, com 6 filhos e 16 netos. Seu marido, José Zanini, faleceu em 2013, mas muito contribuiu para a nossa querida cidade. Dona Laura vai nos dar a honra de compartilhar um pouco da sua história conosco. Bom dia, Dona Laura. Bom dia. Dona Laura, que ano que o marido e a senhora nasceram? Eu nasci em 1931, dia 19 de julho de 1931. E ele, dia 13 de março de 1929. A senhora nasceu em Santana. Eu nasci numa fazenda aqui perto. E os pais da senhora, como que era o nome deles? O meu pai se chamava Osório Carlos da Rocha. E a minha mãe, Maria Gouveia da Rocha. Eles também eram daqui de Ipuã? Meu pai era de Ipuã, da família Rocha, uma família muito grande, que eles eram em 10 irmãos, e 7 homens e 3 mulheres. E a minha mãe era de São Joaquim da Barra, e também uma família grande, 7 ou 8 filhos, irmãos, e se conheceram, né? E o pai da senhora, em que trabalhava? O meu pai, ele tinha olaria, fazia tijolos, né? E ele que entregava a mercadoria. Ele entregava com um carro de boi. Ele levantava de madrugada, buscava os bois no pasto, punha no carro. E a minha mãe, enquanto isso, fazia um almoço para ele. Ele levava um caldeirão de comida, né? E ele saía de madrugada de casa. Trabalhou muito, muito. E ele entregava tijolos em São Joaquim da Barra, em Guará, Ituberaba, e nas redondezas aqui. E naquela época, o rio Sapucaí tinha 2 balsas. Tinha a balsa de baixo e a balsa de cima. E ele transportava o carro de boi pela balsa para entregar seus produtos, né? E também ele vendeu muito dormente. Dormente é aquela madeira que corta ela quadrada para pôr a linha do trem de ferro em cima, né? Então ele fez um contrato com a linha mogiana de São Joaquim da Barra, e quando veio a linha, o trem de ferro para São Joaquim. E ele entregava dormentes, que era aquelas madeiras toda quadrada, e era de uma árvore especial para que conservasse muitos anos, né, sem apodrecer, né? Tinha que ser uma madeira especial. E ele vendeu, e ele ia entregar em São Joaquim da Barra. E lá ele ficou conhecendo a minha mãe. Aí saiu o casamento, né?
Mas naquela época era muito diferente. Quando ele ia namorar minha mãe, quem ficava na sala eram os velhos. Ficavam na sala conversando com ele. A minha mãe pouco conversava com eles. Mas era assim que usava. Né? Era outra época. Era outra época. Na minha já foi um pouquinho diferente. E hoje já todos estão aí, vocês todos já sabem como que é, né? É a evolução dos tempos. Isso vai acontecendo, não tem quem segura, né? E é isso aí. É a vida. É a vida. E a gente tem que aceitar, aceita, não aceita, tem que aceitar, né? A senhora me contou que aí vocês moravam em Ipuã. E a senhora me contou de uma viagem da viagem que vocês faziam de Ipuã a São Joaquim. Ah, sim. Porque os avós maternos da senhora moravam em São Joaquim. Então vocês costumavam ir a São Joaquim. Isso. E aí a senhora me contou, eu gostaria que a senhora... Então, a gente ia de carrinho com um cavalo puxando, né? Os irmãos mais velhos iam a cavalo. E os pequenininhos iam... Aí a minha mãe já estava viúva. Lembro muito bem que a gente ia de carrinho lá na casa da minha avó. Levava quase um dia inteiro para chegar lá. E aí ela fazia almoço, punha no caldeirão. E chegava lá no Córrego da Barra, que era a divisa de São Joaquim da Barra com Ipuã. Lá a gente descia debaixo de uma árvore, perto daquela água limpinha, a gente bebia água com as mãos, né? E ali nós almoçávamos, depois entrava no carrinho, ia chegar à tardinha lá na casa da minha avó. Mas era muito bom, muito gostoso, a gente junto com a minha mãe, meus irmãos. Não. Mas só que era muito difícil, né? E quando o pai da senhora morreu, a senhora tinha quantos anos? Eu tinha 8 anos quando ele faleceu. Ele faleceu em 39. E a senhora e o senhor José Zanini se conheceram aqui em Ipuã. Como? Olha, ele contou para os meus familiares que um dia ele foi entregar ele trabalhava no mercado do seu João Batista Conrado. O armazém era ali onde que é o Bradesco hoje. E ele foi entregar a mercadoria que o meu cunhado tinha comprado, porque tinha ganhado o primeiro filho, que era o primeiro sobrinho meu, na rua Carlos Fernandes, lá embaixo, perto do hospital, que o meu pai tinha 2 casas ali. Nós morávamos a minha irmã casou e foi morar numa dessas casas. E ela ganhou o neném e ele foi entregar a mercadoria. E quem foi receber a mercadoria foi eu. Eu tinha 14 anos. Aí, quando eu peguei a mercadoria, ele contou para os meus filhos que ele falou assim: ei, essa menina, mas eu vou casar com ela. Achou eu muito bonita e deu no pensamento dele: eu vou casar com essa menina. E aí depois passou o tempo e eu nem percebi ele, porque eu ainda não estava pensando em namorar. E aí passou o tempo, a minha mãe vendeu a fazenda, né? E nós montamos um bar aqui em Ipuã, ali onde que é a Loteca hoje. Ali tinha uma casa muito grande, e aí ali nós morávamos e tinha o bar. E eu ajudei muito no bar, eu trabalhava muito, eu, minhas irmãs, todo mundo trabalhava. Todos trabalhavam ali. Tinha muito movimento, porque naquela época o pessoal morava na roça. E de sábado e domingo eles iam tudo para a cidade, sabe? Então tinha muito movimento o bar. E nós trabalhávamos demais. Mas graças a Deus deu tudo certo.
E o senhor José Zanini, ele trabalhava, Ele trabalhou muitos anos com o Sr. João Conrado. E ele ia lá no bar e nós começamos. O primeiro pleito que eu tive com ele foi no Coreto, onde tinha retreta. Retreta, vocês nem sabem o que é isso. Era o Put, que depois passou a chamar Put. A gente, em volta do Coreto, as moças por um lado, os moços por outro. E ali a gente trocava pleitos, né? E ele, como tocava na banda do pai dele, ele ficava em cima do Coreto. E quando parava uma música, dava um tempo para tocar outra. Naquele tempo eles ficavam olhando para a marcha, né? Então foi onde que eu comecei a namorar ele. Eu olhava para cima e ele olhava para baixo. Aí começamos. E o senhor José Zanini, ele também, ele tomava conta de um alto-falante que tinha... Sim. Aí quando nós mudamos para cá, já tinha esse alto-falante. Ele era o locutor, né? Ele trabalhava de dia no Sr. João Conrado, aí ia em casa, tomava banho, jantava e já ia lá para o alto-falante. Abria às 7 horas e fechava às 9, religiosamente. E aí depois a gente ia passear, tinha o Put, que era em frente lá ao João Bosco. E o alto-falante? O alto-falante era lá onde que é o dentista, o Danilo, o doutor Danilo. Naquele quarto da frente, ali tinha um serviço do alto-falante. Que tipo de música que tocava? Quais tocava, era valsa, bolero, samba, era todo tipo de música. Cada hora um tipo de música, né? Então, quando uma pessoa aqui da cidade fazia aniversário, os parentes, os amigos iam lá, ofereciam uma música para ele, para aquele aniversariante. E era um divertimento do povo naquele tempo, né? E através desse alto-falante, o senhor José Zanini fazia uma campanha, Isso. Natal dos Pobres. Ele fazia aquela campanha, pedia dinheiro, arrecadava dinheiro para fazer o Natal dos Pobres. E ele fazia tudo muito bem organizado, tudo que ele pegava era tudo muito bem feito. Eu admirava muito ele. E tinha como ajudante o professor Benevides Garcia, não sei o resto. Eu acho que é Benevides Garcia. Isso. E tinha também o Walter Francelin, filho de seu Adilino Francelin. Os que ajudavam eles. Então, a gente chegava na véspera de Natal, estava tudo prontinho, era só entregar. Aí eu me lembro que eu estava grávida, já tinha casado, né? E ele continuou por vários anos, muitos anos, ele continuou fazendo esse Natal dos Pobres. E aí eu estava grávida do primeiro filho, né? E eu fui lá ajudar eles. Então, naquela época também eles compravam cortes de tecidos para as mulheres fazer vestido, fazer roupa, né? E elas ficavam encantadas, e cada um queria escolher um tecido. A gente deixava na vontade para elas escolherem. Então era muito gratificante, muito. A gente ficava contente de fazer aquele gesto, né? E eu até admiro que hoje também tem os rapazes aí que estão fazendo, né? Natal dos Pobres é muito bonito, eu até deixei uma mensagem para eles. E é muito gratificante. É pensar no outro. Pensar no... O que o José Zanini fez a vida inteira foi se preocupar
com o ser humano próximo. Nossa, ele era demais. Tem muita coisa para contar, que até que hora, às vezes a gente até esquece. A senhora falou que o Sr. José Zanini fazia parte de uma banda, mas o pai dele também era músico. O pai dele era o maestro. Senhor Firmo? Senhor Firmo Zanini. Era um maestro, ele, seu Firmo, ensinava os músicos, ensinava música para os rapazes que entravam na banda, sem gratificação nenhuma. Fazia por amor à arte, porque ele gostava de música. E José chegou a acompanhar o pai, não, mas ele tocava caixinha. Até um dia um filho meu fez falou aqui numa festinha nossa. O papai era nervoso, tocava caixinha. A mamãe era calma, serena, tocava violino. Eu aprendi violino até o 3º ano. A senhora aprendeu? Até o 3º. Muito bonito, né? Depois não continuei porque eu casei, né? E ficou difícil. Que ano que a senhora e o senhor José se casaram? Dia 20 de julho de 1952. Dona Laura, a senhora teve 5 filhos e uma filha. Fale pra gente um pouco sobre a formação deles. Então, é o seguinte, na época que eu e José estudávamos, só tinha a 4ª série do grupo, né? Então formou, recebeu o diploma do grupo, não tinha mais o que fazer. Porque só ginásio, só em Orlândia tinha ginásio, mas era particular. Só Ribeirão Preto, São Paulo, e a gente não tinha condições de ir lá, né? Então, recebeu o diploma, não tinha mais o que fazer. Aí, aprender a costurar, bordar, fazer crochê, fazer tricô, aprendi a fazer tudo. E aí, a gente, quando nós começamos a ter os filhos, nosso pensamento ficou só voltado para eles, né? Então, a nossa vontade é que aquela vontade que a gente tinha de estudar, nós passássemos para eles. E foi o que aconteceu. Mas foi muito bom. 4 são médicos. E 2 dentistas. Isso. Os 4 médicos são 4 homens, né? E a minha filha é ortodontista e um dos filhos também é ortodontista. E graças a Deus estão todos bem. E nesse momento eu estou assim ainda um pouco triste, mas com muita fé em Deus, porque um filho meu extraiu um tumor da cabeça, sabe? Ele que tirava tanto do outro, apareceu um nele. Mas a vida é assim mesmo, ninguém sabe o que vai acontecer. E só peço a Deus que termine tudo em paz, né? Deus é grande e vai olhar por ele. Assim seja. O senhor José Zanini fez muito por Ipuã. E a senhora me falou ontem que ele foi o idealizador do Ipuã Country Club, o clube que nós temos em nossa cidade. Como que surgiu a ideia? Então, é o seguinte, assim aos domingos, a gente fazia um almoço, almoçava, depois não tinha onde ir. A gente queria ir em algum lugar. Aí a gente ia ali para casa da minha irmã e o quintal dela dava para o clube, né? Então a gente passava debaixo da cerca e nós íamos lá
tinha 2 mangueiras lá em cima, chamava o Céu. Aquele lugar ali tinha o nome de Céu. Não sei quem pôs esse nome. Então a gente passava a tarde ali conversando, debaixo das mangueiras, tinha uma sombra muito boa. E aí eu fui andando com ele assim, tinha só pedreira, era tudo pedreira lá, pedra. Aí ele virou para mim e falou assim, Laura, você sabe que aqui dá um clube que é uma beleza? Aí eu falei para ele, mas com tanta pedra aqui, eu fiquei espantada dele falar aquilo, né? Mas com tanta pedra aqui, eu falei assim, mas eles dão um jeito. E eu vou conversar com os amigos meus e nós vamos fazer um clube aqui, porque Ipuã não tem um clube. E olha que lugar, olha, ainda tem água. Onde tem água, vale ouro, ele falou para mim. Eu falei, é mesmo. Aí ele falou, e eu vou conversar com o seu Atílio Tomazelli, que é dono disso aqui, e nós vamos comprar esse terreno para fazer um clube. E foi o que aconteceu. Ele chamou várias pessoas para uma reunião, inclusive era o seu Alcides Montanheri, o João Sacardo, Orlando Rocha, Munir Néder, os homens daquela época, né, que podia participar. E todos acharam a ideia formidável e foram adiante e lutaram, né, para conseguir. E aí foi onde fundou o Country Club. Muito bom. Senhora, a respeito também do Santana Futebol Clube. Santana Futebol Clube é bem antigo aqui em Ipuã. Desde menina eu me lembro do campo de futebol. Porque naquela época as mulheres não podiam ir no campo. Tá? Mas depois que eu fui ficando maior, mais mocinho, as mulheres já começaram, algumas né, ir lá no campo de futebol. Então, eu me lembro muito bem que quando saía uma briga, eles fechavam o portão para ver o povo brigar, né? Mas não é por aí, né, que vai as coisas. Então, aí passou os anos, em 1970, um senhor que era o presidente do Santana Futebol Clube, procurou o José para que ele vendesse uma ripa de um Volks, que o Santana tinha ganho, esse Volks não sei de quem. Aí o José pegou a ripa, imediatamente ele já saiu e logo ele tinha vendido tudo. Porque eu falava para ele, você parece turco, porque cai na tua mão, você vende mesmo. E ele vendia. Ele vendeu a ripa e nós, aqui em casa nós estávamos terminando uma reforma e ele já pegou o pedreiro e falou para o pedreiro, vamos lá para o campo que tem um serviço lá para vocês. Levou os pedreiros lá e construíram aquele muro. Ele falou para o pedreiro. Não preocupa com cimento, porque esses pilares vai ser todos de cimento, para esse muro nunca mais cair, porque caía todo ano, o muro caía. E já faz 30 anos o muro está lá, sem cair. Né? Mais de 30 anos. Mais de 30. 70 anos. O senhor José Zanini foi juiz de menor? Foi juiz de menor muitos anos. Resolveu muitos problemas, sabe? O que o juiz de menor fazia? Juiz de menor é quase esses tutelares hoje, que eles dão apoio para as crianças, dão apoio para... Não sei se dá para um casal quando está precisando também, não é? Mas voltava para a criança. Mas voltava para a criança, né? E ele não, era de um modo geral.
E tinha remuneração? Não tinha. Não recebia nada? Não. Ele era nomeado pelo juiz, né, lá da comarca, era de São Joaquim da Barra, e por amor em ajudar, né? Não ganhava nada. Intermediou muitos conflitos, ganhou muita sabedoria. Ganhou. E eu admirava muito ele, porque tudo que ele falava era do certo. E uma pessoa muito querida em Nossa, Ipuã. Graças a Deus. Tinha muitos amigos, nossa, muito. Ele nunca pensou. Reconciliou casais que estavam separando. Brigas que eram brigas assim feias, que podia acontecer até o pior, ele pôs a mão, conversou com um, conversa com o outro, e tudo terminou bem, graças a Deus. E tem essas pessoas, até hoje, quando me olha pensando nele, sabe? Isso é muito bom. É muito bom, muito gratificante. É algo que não tem dinheiro que pague. Não tem dinheiro que pague. Conte para nós sobre a vinda do Rotary Club para Ipuã e o senhor José Zanini, a relação do senhor José Zanini com a vinda do Rotary Club para Ipuã. Então, é o seguinte, o José trabalhava para a firma Brejeiro de Orlando, sabe? E ele ia muito em Orlando, e muitas das vezes eu ia com ele. Depois que ele sofreu um derrame, todas as vezes eu ia com ele, ajudar ele a dirigir. E a gente passava em São Joaquim da Barra, porque tinha o irmão dele que morava lá, né? E a gente sempre passava lá para ver ele. Mesmo uma época que ele esteve doente, a gente passava para ver ele. E em São Joaquim da Barra tinham os rotarianos, que eram amigos do meu cunhado e amigos do José também. Tinha dois que trabalhavam na Casa Brasil, em São Paulo, em São Joaquim, e eles falavam para o José, José, arruma uma turma lá em Ipuã para nós fundar o Rotary Club em Ipuã. Aí o José falou, deixa comigo que eu vou arrumar. E o José arrumou quase que a mesma turma do Country Club. E era Alcides Montanhero, Munir, João Sacardo, Orlando Rocha, Sebastião Rocha, Pautino Rocha. E por aí, muitos... Eram os homens daquela época, os senhores daquela época. E fundaram o clube. Ele foi da primeira comissão. Tá? Mas ele era um homem muito... Ele nunca quis ser o primeiro, ele sempre se afastava. Ele ajudava a fazer uma coisa, mas ele não queria ser o primeiro, você entende? Ele se afastava, deixava que alguém fosse o primeiro. Educação, até onde eu não sei a que ponto ele tinha, né? Fora de série a educação dele. Eu fiquei muito apaixonada por ele, porque ele era uma pessoa extraordinária, né? Apesar dele ser nervoso, bravo, enérgico, mas eu agradeço a Deus por ele ter sido assim, que meus filhos saíram tudo do jeito que a gente queria, né? O senhor José Zanini nunca pensou em ter um cargo político, vereador? Não. Política com ele não tinha no sangue aquela coisa de ser político, nunca quis. Várias vezes já vieram aqui em casa convidar ele para ser candidato para prefeito.
político, para vereador. Ele falava que não, ele agradecia muito a boa vontade das pessoas, mas só que ele não aceitava, nunca aceitou. Vocês permaneceram... Quanto tempo vocês ficaram casados? 61 anos casados. Uma linda história. É uma linda história. Sonho muito com ele. Muito bom. Tivemos um namoro muito gostoso, muito, que dá saudades até hoje. Algumas coisas mudam ao longo do tempo. Costumes, maneira de se vestir, às vezes os lugares de ir, mas algumas coisas não mudam, que é o respeito. O respeito, o amor, né? Isso não muda nunca. E isso, né? Foi uma constante na vida de vocês. Foi. Uma linda história. A senhora gostaria de deixar alguma mensagem? Eu deixo uma mensagem aqui, em primeiro lugar, para os meus filhos, que sigam sempre o exemplo do pai. Eu vejo em cada um dos meus filhos, quase que nem precisa pedir, porque cada ação que meus filhos me contam, eu vejo meu esposo falando. Parece que é a mesma coisa. Mas eu peço a Deus para que eles continuem sempre assim. E os meus netos também. Meus netos me adoram, eu também adoro meus netos. E eles falam que o exemplo deles é o pai, é o avô, né? E tem até um neto meu que fala muito no amor, mas tem um outro que fez uma tatuagem, não faria nunca uma tatuagem, mas ele fez uma tatuagem aqui, escrita, um pensamento do amor. E ele falou: vovó, eu fiz em homenagem ao meu avô, essa tatuagem que eu tenho aqui. Depois eu te mostro qual que é. Viu? E embora os filhos e os netos moram em outras cidades, a senhora não tem contato com eles? Mantém pelo WhatsApp, eu fico sabendo de tudo. E quando a gente precisa se comunicar é rapidinho, né? Então, muito bom. Uma história muito bonita. Muito obrigada, dona Laura. Tá. Eu agradeço muito a senhora. Muito obrigada a você também, viu?